Eu fiz um vídeo de realismo, surrealismo e hiperrealismo. Vou mostrar para você. Já se pegou pensando em como a vida é cheia de mistérios? Na profundidade do amor. De onde viemos? Para onde vamos? Esta não é a vibe do realismo. O movimento literário que surgiu depois do romantismo, encarando a realidade do jeito que ela é, sem medo de falar a verdade. Quer aprender como foi este movimento sincerão, suas características e os autores mais importantes? Assim, na real, assista este vídeo. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Ele trouxe como proposta mostrar a realidade da forma mais objetiva possível, sendo uma oposição ao romantismo. Seu marco inicial foi o romance realista Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, e se espalhou por várias partes do mundo. Além da oposição ao romantismo, por não explorar a subjetividade, individualismo e idealizações, era bem pé no chão e mostrava um retrato fiel da sociedade, falando sobre o cotidiano massacrante ou das relações amorosas infiéis. Era objetivo e, como surgiu num período de muitas transformações sociais e políticas, foi influenciado por pensamentos científico-filosóficos e um materialismo devido às ideias de progresso. Usava uma linguagem repleta de detalhes, com muita descrição de personagens e ambientes. E os temas abordados eram reais, urbanos, sociais e do cotidiano. Sendo fiel à sua proposta, o realismo também criticava os valores burgueses e instituições da sociedade, como o casamento e a igreja. Os autores faziam denúncias sociais, mostrando a realidade das cidades e de como era tratada grande parte da massa operária. Por isso, temas como pobreza, corrupção e desigualdades estavam sempre presentes. Os personagens não eram idealizados. Isso era resultado de uma análise que eles faziam da própria sociedade, mostrando pessoas comuns, com defeitos, manias e fraquezas. Uma outra característica muito interessante do realismo era como os autores aprofundavam no psicológico dos personagens, um trabalho feito através da observação, uma literatura quase científica. Aqui no Brasil, o realismo surgiu por volta de 1881, um período de eventos muito importantes. O país passava pelo processo de abolicionismo, promovendo o fim da escravidão brasileira em 1888. Na mesma altura, em 1889, ocorre a proclamação da República, além da influência do positivismo, socialismo e marxismo. O realismo no Brasil estava focado no homem, em seu cotidiano e na crítica social. Assim, por meio de uma linguagem simples e objetiva, as obras são ricas na descrição de detalhes. Foi através da figura de Machado de Assis que o movimento foi inaugurado. Publicação da obra Memórias Póstumas de Franz Cuba. Este clássico da literatura traz a ousada história narrada por um defunto. É isso mesmo, um defunto autor. Machado de Assis se tornou o principal nome do realismo brasileiro. E seu currículo era completo. Ele foi crítico literário, jornalista, poeta, cronista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele publicou outros romances, como Dom Casmurro, onde encontramos os enigmáticos personagens Capitu e Bentinho. Ei, mas aqui, em off, você acha que Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Teve também o romance Quincas Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Além de Machado, outro destaque do realismo brasileiro é o escritor, jornalista e professor Raul Pompeia, que ganhou destaque com a sua obra O Ateneu. Pompeia foi defensor abolicionista e deixava transparecer seus ideais em seus textos realistas, o que acabou gerando uma grande polêmica. Além dos autores brasileiros, tivemos outras obras que foram muito importantes para o movimento, como O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro, do autor português Eça de Queiroz. Neste vídeo, aprendemos como foi o realismo, este movimento literário que teve início na França e depois se espalhou pelo mundo. Aqui
Aqui no Brasil, ele chegou no meio de eventos importantes, como a abolição e a proclamação da República, sendo inaugurado através da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Este movimento trouxe uma nova perspectiva para a literatura, com seu estilo detalhista, textos cheios de denúncia social, retratos da sociedade da época e aprofundamento psicológico dos personagens. No lugar das figuras idealizadas do romantismo, as pessoas comuns e do dia a dia ganharam protagonismo através da exposição dos seus defeitos, manias e ambições. Afinal, todos temos qualidades e defeitos, né? Hashtag a vida como ela é. Se você curtiu o realismo, acesse o link na descrição e leia mais sobre no site todamatéria.com.br. E para outros vídeos como este, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar o seu like, bem realista, tá? Ficamos por aqui e até a próxima! André Breton. E André Breton irá fazer um manifesto surrealista, em que nós teremos as bases, a teoria desse novo movimento. Eu destaquei para vocês um trecho do manifesto surrealista feito pelo André Breton. Vamos dar uma conferida. Automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Olha o quanto é importante esse trecho. Existe uma palavra que vale a pena você associar ao surrealismo. Essa liberdade do pensamento. O pensamento cria asas e o pensamento será representado verbalmente, por escrito e principalmente na pintura. Como características do surrealismo, nós temos essa liberdade do pensamento, né? O pensamento livre e dando forma àquilo que se deseja. É interessante também pensarmos que há uma apresentação constante de imagens bizarras. No primeiro momento você olha, você estranha, mas aquilo que é imagem bizarra, muitas vezes é porque veio do inconsciente. Porque uma outra característica importante do surrealismo é a valorização do inconsciente. É eu dar forma, exteriorizar aquilo que só está no inconsciente. Vamos falar do importante pintor Salvador Dalí, que chega a dizer que suas obras seriam fotografias de sonhos pintadas à mão. Salvador Dalí traz para a tela aquilo que está no interior, aquilo que está no inconsciente, muitas vezes diluindo, dissolvendo algumas imagens concretas. Essas características que mencionamos, você pode verificar na obra A Construção da Memória, de Salvador Dalí. Observe que nós temos um ambiente árido, um ambiente desértico. Observe que os relógios estão derretendo, a memória que se esvai. Não existe a concretude, não existe as certezas, até porque é o inconsciente que trabalha nesse momento. Além disso, temos uma outra questão, o sono. Observem essa imagem, é um rosto que é sustentado por muletas. Se você olhar bem ao fundo, até o próprio cachorro é sustentado por muletas. A realidade, ela é escorada, ela precisa de sustentação. E pelo fato dela estar amparada em muletas, é para mostrar que ela não é 100% firme, que ela é variável, que a qualquer momento aquilo que você acredita pode mudar. Outro pintor importante do surrealismo é René Magritte, que também vai trabalhar com o inconsciente, libertando o inconsciente, colocando ele na tela. Só que a imagem que nós vamos analisar em questão é um quadro importante do Magritte, em que nós temos um cachimbo e logo abaixo a inscrição: isso não é um cachimbo. Claro, de fato, não é um cachimbo real, mas é uma representação do cachimbo. Isso leva a uma discussão interessante sobre o papel da arte, a função da arte, que representa essa realidade. Não é a realidade em questão, mas é uma representação, é uma leitura dessa realidade. Quando pensamos em surrealismo, é importante lembrar de Freud, tudo que caiu na prova analista Freud. Olha que curioso,
Freud e surrealismo conversam? Sim, professora, conversam. Porque quando nós falamos de surrealismo, não falamos do inconsciente, de libertar o inconsciente. A psicanálise também vai trabalhar o inconsciente. É interessante que Freud, ao analisar o homem, ele diz que nós temos um inconsciente, que é só a pontinha do iceberg, e o restante é todo o nosso inconsciente. É lá que guardamos nossos desejos, as vontades, as frustrações, recalcamos as nossas mazelas. O inconsciente é importantíssimo na teoria de Freud, também como é importantíssimo para o surrealismo. Então, moçada, chegamos ao final de mais uma aula de literatura e com um tema muito importante, surrealismo, um tema que está presente nos vestibulares Brasil afora. Se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe, acesse os nossos links, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima! Eu achei que isso aqui... Hiperreal, tá vendo? Certinho. E cada escultura dessa, às vezes chega a ter 30 mil fios de cabelo. E é um por um. É um por um. E aí ele faz em tamanhos gigantes e faz também em tamanhos pequenos. Cabe numa caixa.